Conhecer bem todos os sinais, além de ser uma obrigação legal, é também um dever moral, pois o desconhecimento das leis e sinais de trânsito não pode ser usado como justificativa para infrações. Além disso, quem não conhece todos os sinais de trânsito está muito mais sujeito a envolver-se em acidentes. Todos nós que dependemos diariamente do trânsito de uma ou de outra maneira, sabemos que ele está cada vez mais complexo. Não é para menos, pois o número de pedestres e veículos não para de crescer. Nas horas de maior movimento, os congestionamentos deixam isso bem claro. Agora, vocês já imaginaram que confusão haveria se não houvesse sinalização? Os sinais são uma eficiente forma de comunicação no trânsito, tanto para orientar, advertir e disciplinar os condutores, como entre os condutores e os demais elementos em circulação. Os sinais de trânsito podem ter diversos formatos e cores, e para compreender o seu significado, vamos estudar a sua classificação. As placas de advertência fazem parte da sinalização vertical, porque aparecem em pé, ao lado da via ou penduradas sobre a pista. Repare que elas geralmente têm a forma quadrada e sua cor predominante é amarela, e tem a função de alertar o condutor para os perigos que ele irá encontrar à frente. A recomendação básica para todos os sinais de advertência é reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Desobedecer os sinais de advertência significa imprudência. Os códigos das placas começam com a letra A de advertência. Os sinais de A1A até A5B foram criados para indicar o tipo de curva que o condutor irá encontrar à frente, possibilitando que ele reduza a velocidade, agindo com segurança. A seta indica a direção da curva, se ela é acentuada ou não. Curvas acentuadas exigem uma redução maior da velocidade. Curva acentuada à esquerda. Alerta o condutor que à frente existe uma curva acentuada à esquerda. Curva acentuada à direita. Alerta o condutor que à frente existe uma curva acentuada à direita. Curva à esquerda. Alerta o condutor que à frente existe uma curva à esquerda. Curva à direita. Alerta o condutor que à frente existe uma curva à direita. Pista sinuosa à esquerda. Alerta o condutor que à frente existem 3 ou mais curvas sucessivas, a primeira à esquerda. Pista sinuosa à direita. Alerta o condutor que à frente existem 3 ou mais curvas sucessivas, a primeira à direita. Curva acentuada em S à esquerda. Alerta o condutor que à frente existem 2 curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada e começando pela esquerda. Curva acentuada em S à direita. Alerta o condutor que à frente existem 2 curvas sucessivas em S, sendo pelo menos uma delas acentuada e começando pela direita. Curva em S à esquerda. Adverte o condutor da existência de 2 curvas em S sucessivas adiante, sendo a primeira pela esquerda. Curva em S à direita. Adverte o condutor da existência de 2 curvas em S sucessivas adiante, sendo a primeira pela direita. Outro cuidado de quem planejou os sinais foi indicar o tipo de interseção que o condutor irá encontrar à sua frente. Lembramos sempre que a aproximação com qualquer interseção exige redução de velocidade e muita atenção, porque é nos cruzamentos que acontecem a maioria dos acidentes. Cruzamento de vias. Alerta o condutor da existência de um cruzamento adiante.
Via lateral à esquerda. Alerta para a existência adiante de uma via lateral à esquerda. Via lateral à direita. Alerta para a existência adiante de uma via lateral à direita. Interseção em T. Alerta o condutor da existência à frente de uma interseção em forma de T. Bifurcação em Y. Alerta o condutor da existência à frente de uma bifurcação em forma de Y. Este outro grupo alerta para interseções alternadas, oblíquas ou circulares à frente. Entroncamento oblíquo à esquerda. Adverte o condutor da existência adiante de um entroncamento à esquerda. Entroncamento oblíquo à direita. Adverte o condutor da existência adiante de um entroncamento à direita. Junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Adverte o condutor da presença adiante de junções contrárias sucessivas, estando a primeira via lateral à esquerda. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Adverte o condutor da presença adiante de junções contrárias sucessivas, estando a primeira via lateral à direita. Interseção em círculo. Adverte da presença adiante de uma interseção de circulação feita em rótula. Confluência à esquerda. Adverte o condutor para a existência adiante de uma confluência de trânsito à esquerda que se incorpora à via na qual ele está circulando. Confluência à direita. Adverte o condutor para a existência adiante de uma confluência de trânsito à direita que se incorpora à via na qual ele está circulando. Semáforo à frente. Alerta o condutor para a existência de um semáforo à frente. Parada obrigatória à frente. Alerta o condutor para a existência adiante de uma parada obrigatória. Bonde. Adverte o condutor da existência à frente de passagem para bonde. Este grupo de sinais advertem o condutor para importantes alterações na pista. Pista irregular. Adverte o condutor que há adiante um trecho de via com superfície irregular. Saliência ou lombada. Alerta o condutor para a existência, sobre a superfície de rolamento, de saliência ou lombada. Depressão. Adverte o condutor para a existência, na pista de rolamento, de uma depressão. Declive acentuado. Adverte o condutor que à frente existe uma descida forte. Aclive acentuado. Adverte o condutor que à frente existe uma subida forte. Estes sinais indicam que logo adiante haverá estreitamento ou alargamento da via, exigindo redução de velocidade e cuidado. Estreitamento de pista ao centro. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista de ambos os lados adiante. Estreitamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à esquerda. Estreitamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência de estreitamento de pista à direita. Alargamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência de alargamento de pista à esquerda. Alargamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência de alargamento de pista à direita. Ponte estreita. Alerta o condutor da existência de ponte mais estreita que a pista de rolamento adiante. Ponte móvel. Alerta para a existência adiante de uma ponte móvel. Obras. Alerta o condutor da existência de obras no leito de uma via adiante. Estas placas indicam alteração no sentido. Mão dupla adiante. Adverte o condutor da alteração adiante do sentido único da pista para duplo sentido de trânsito. Sentido único.
Alerta o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção no sentido indicado. Sentido duplo. Alerta o condutor da existência adiante de uma mudança brusca de direção nos sentidos indicados. Este grupo de sinais indica perigo na pista. Área com desmoronamento. Alerta para a área adiante sujeita a desmoronamento. Pista escorregadia. Adverte o condutor para a existência de trecho de pista que pode tornar-se escorregadio adiante. Projeção de cascalho. Adverte o condutor para a existência de trecho onde pode ocorrer projeção de cascalho adiante. Os sinais de advertência de A30A até A36 alertam o condutor para a existência de travessias na pista em frente, recomendando redução da velocidade e atenção. Trânsito de ciclistas. Adverte o condutor para a existência diante de local de travessia de ciclistas ou onde há a possibilidade de circulação de ciclistas. Passagem sinalizada de ciclistas. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde há travessia sinalizada de ciclistas. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Alerta o condutor para a presença de ciclistas e pedestres na via. Trânsito de tratores ou maquinário agrícola. Adverte o condutor para a existência de local de cruzamento ou trânsito eventual de tratores ou maquinário agrícola. Trânsito de pedestres. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde há travessia de pedestres. Passagem sinalizada de pedestres. Adverte que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de pedestres. Área escolar. Alerta o condutor para a existência de área escolar adiante. Passagem sinalizada de escolares. Alerta que à frente há uma faixa sinalizada para a passagem de escolares. Crianças. Alerta para a existência de área de lazer para crianças adiante. Animais. Alerta o condutor para a existência de trecho onde pode deparar-se com animais adiante. Animais selvagens. Alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde pode deparar-se com animais selvagens cruzando a pista. Existem dois sinais que advertem para as dimensões máximas do veículo em função de limitações da pista. Altura limitada. Adverte o condutor para a existência de local onde há restrição à altura dos veículos em circulação adiante. Largura limitada. Adverte o condutor para a existência diante de local onde há restrições da largura permitida para os veículos em circulação. Os cruzamentos de vias rodoviárias com vias férreas são muito perigosos. A preferência é sempre do trem, por isso os demais veículos devem parar. Passagem de nível sem barreira. Alerta o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea sem barreira em nível adiante. Passagem de nível com barreira. Adverte o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea em nível com barreira adiante. Cruz de Santo André. Alerta o condutor para a existência de um cruzamento com linha férrea em nível no local. Esses sinais alertam para alterações no fluxo de tráfego ou para situações de perigo na pista. Início de pista dupla. Alerta o condutor que adiante os fluxos opostos de tráfego da via passam a ser separados por um canteiro central. Fim de pista dupla. Alerta o condutor que adiante os fluxos opostos de tráfego da via deixam de ser separados por um canteiro central. Pista dividida. Alerta que à frente o fluxo de tráfego, ainda na mesma direção, será dividido. Aeroporto. Adverte o condutor da presença adiante de aeroporto ou campo de pouso onde pode haver aviões em baixa altura. Vento lateral.
Alerta o condutor para a existência de local onde frequentemente há vento lateral forte. Rua sem saída. Adverte que o trânsito é local e a via não tem prosseguimento. Estes sinais advertem para as limitações de peso e comprimento do veículo. Peso bruto total limitado. Adverte para a existência diante de restrição para peso e informa o peso bruto total máximo admissível. Peso limitado por eixo. Adverte para a existência diante de restrição para peso e informa o peso máximo admissível por eixo. Comprimento limitado. Adverte para a existência diante de restrição e informa o comprimento máximo admissível do veículo. Sinalização especial de advertência. Para faixas ou pistas exclusivas de ônibus, para pedestres, para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido. Placas complementares. Podem estar incorporadas à placa ou em uma placa retangular abaixo da principal. Sinalização de obras. São muito semelhantes às de sinalização de advertência. As diferenças são o fundo alaranjado e o caráter temporário, sempre relacionado à realização de obras na pista. As placas indicativas, que também fazem parte da sinalização vertical, são placas auxiliares, geralmente usadas nas estradas e rodovias para que o condutor possa planejar melhor o seu itinerário. Elas são meramente informativas e educativas, não representando nenhuma imposição. Rodovia Pan-Americana, Rodovia Federal, localização de cidades, regiões de interesse de tráfego, marco quilométrico, placas indicativas de sentido e distância, placas diagramadas, placas educativas. Placas de serviços auxiliares. São meramente informativas, geralmente utilizadas nas rodovias para indicar serviços e outros locais de utilidade para o condutor. A legislação recomenda que os símbolos sejam pretos sobre fundo branco, exceto o símbolo de pronto-socorro. Na moldura azul, abaixo dos símbolos, irão as informações complementares em branco. Área de estacionamento, serviço telefônico, serviço mecânico, abastecimento, pronto-socorro, terminal rodoviário, restaurante, borracheiro, hotel, área de campismo, aeroporto, transporte sobre água, terminal ferroviário, ponto de parada, informação turística, pedágio. Placas de atrativos turísticos. Servem para indicar a localização de pontos turísticos. Praia, cachoeiras e quedas d'água, patrimônio natural, estância hidromineral, templo, arquitetura histórica, museu, espaço cultural, aeroclube, marina, área para esportes náuticos, área de descanso,
barco de passeio, parque, festas populares, teatro, convenções, artesanato, zoológico, planetário, feira típica, exposição agropecuária, rodeio, pavilhão de feiras e exposições,